Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta segunda-feira, dia 15/9, os futuros da soja iniciam a semana com certa volatilidade, caminhando para um fechamento negativo da sessão, em um movimento de realização de parte dos lucros acumulados do final da semana anterior, além das incertezas sobre as negociações Estados Unidos e China. Nesse cenário, a proximidade da colheita também favorece a pressão nos preços, enquanto petróleo e o dólar internacional recuando acabaram evitando maiores perdas para o cereal. E também tivemos como fatores positivos a questão do relatório de esmagamento americano, que ficou em 5,17 milhões, levemente abaixo do anterior, que foi de 5,33 milhões de toneladas, mas ainda além das estimativas que eram de 4,98 milhões de toneladas. Hoje também foram divulgados os relatórios de inspeções semanais de exportações americanas, que registrou 804 mil toneladas exportadas, 72% maior que o da semana anterior e ainda acima da estimativa do mercado, que variava entre 300 e 500 mil toneladas. Por isso, Chicago variou entre 5 cents positivos e menos 7. O fechamento ficou em menos 4, com 0,3% de queda. O novembro fechou a 1.042,75 e o janeiro a 1.061,75 cents. Para o milho, os futuros encerraram o dia em queda, pressionados por um movimento também de realização de lucros acumulados após o relatório do Waze na sexta-feira. Por outro lado, sinais de demanda pelo cereal americano agiram evitando maiores perdas, com um bom desempenho no milho nas inspeções semanais americanas. Os ganhos do petróleo, aliados ao recuo do dólar internacional, também evitaram maiores perdas. O USDA, em seu informe de inspeções semanais de exportações, registrou 1,51 milhão de toneladas, 4,7% acima da semana passada e ligeiramente acima da expectativa, que era entre 1,2 e 1,5 milhão de toneladas. Esse cenário trouxe um fechamento na casa de 6 a 7 cents de queda no milho, que variou entre menos 2 e menos 8. A queda significa em torno de 1,5%, com o dezembro registrando 423,25 e o março a 441 cents por bushel. E a B3 acabou acompanhando a queda do milho em Chicago, queda de 1,2%, o que equivale a mais ou menos 80 centavos de reais por saco. O novembro fechou cotado a R$ 67,41 e o janeiro a R$ 70,61. E a alta do mercado de Chicago na sexta-feira acabou trazendo os prêmios do outubro em baixa nesta segunda-feira. O mercado acabou trabalhando em torno de 10 cents de queda em relação aos prêmios praticados na sexta-feira. Mas o mercado escasso de ofertas pode dar alguma sustentação e, pelo menos nesse momento, a gente não continuar vendo os prêmios caindo, e sim com uma leve tendência, talvez aí de uma pequena valorização. E o dólar iniciou a semana em queda frente ao real, refletindo expectativas pelo cupom que deve manter a Selic estável em 15%. No exterior, o dólar internacional também perdeu fôlego, já que apesar do IPC mais forte, os dados recentes do IPP negativo e emprego mais fraco por lá consolidam apostas de corte nos juros pelo Fed, já nesta quarta-feira, o que acaba reduzindo a demanda global pela moeda americana, quadro que favorece a entrada de dólar no Brasil e acaba derrubando a moeda aqui. O fechamento com isso do dólar foi na casa de 0,7%, fechando a 5,3151 para uma variação de 5,3071 com 5,3491. Ou seja, o dólar chegou muito próximo de romper para baixo a conta dos 5,30. E falando um pouco de estimativa de clima para o Brasil, que está em movimento agora de plantio de soja, nós observamos boas chuvas, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Esta região
deve apresentar em torno de 50 a 60 milímetros de chuvas ali a partir do dia 20 de setembro, que deve continuar favorecendo o plantio. Mato Grosso também apresenta boas chuvas na região noroeste e norte do estado, e na região mais central e ao sul, as chuvas devem ficar em torno de 30 a 40 milímetros, o que deve fazer com que tenhamos um andamento do plantio também no centro-oeste. E assim encerramos os destaques dessa sessão. Na soja e milho, a queda veio atrelada a uma realização de lucro pelas altas de sexta-feira como os fatores que demandaram esse mercado. A demanda pela soja americana, petróleo, dólar dando suporte aos preços foram limitantes para quedas maiores. E o dólar também caiu com a expectativa da queda dos juros americanos e a manutenção dos juros no Brasil. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.